Vamos lá então? Primeira matéria, discordância com o Auxílio Brasil. O número de pessoas passando fome é menor, diz o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos lá, pode rodar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a transferência da renda diminuiu a pobreza no país. Ele contestou que existam 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, número levantado pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar em junho deste ano. Ainda segundo o ministro, o Brasil tinha 0,4% do produto interno bruto de transferência de renda para os mais frágeis. Agora, depois do Auxílio Brasil, a transferência é de 1,5% do PIB. Guedes também comparou a situação da pobreza brasileira com a de outros países. A narrativa política é de barulho, 33 milhões de pessoas passando fome. É mentira, é falso. O Brasil tinha 0,4% do PIB de transferência de renda mais frágil, 0,3%, 0,4%. Então nós estamos transferindo 3 vezes mais recursos para os frágeis. Então, a linha de pobreza no Brasil, as famílias abaixo da linha de pobreza, que estavam um pouco acima de 5%, elas até o final do ano elas vão para 4%. É a metade do nível mundial. Guedes disse ainda que o Brasil vai continuar crescendo porque o consumo das rendas mais baixas está reforçado. Ao mesmo tempo que a flexibilização do teto, que tinha sido mal construído, ajudou nesse caminho, sem ferir a responsabilidade fiscal. Muito bem, tá aí então a opinião, né, a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, né, e a gente já começa esse debate. Eu vou começar com o Arnaldo Lourenço, e meu prezado Buiú, eu já vou lhe dar uns números, eu sei que o senhor gosta muito disso, de estatística, de números, né? Então eu vou lhe dizer o seguinte, o nosso programa, a gente tem uma média ele líquido é em torno de 83 a 84 minutos, 1h23, né? O senhor tem falado em média 27 minutos no programa, 1/4 do programa é dedicado só ao senhor, então eu pediria que o senhor fosse mais objetivo nos seus comentários, né? Para que os colegas não digam que a gente está lhe privilegiando, né? Que o senhor está sendo favorecido em relação aos demais. Boa noite, prazer tê-lo conosco aqui. E essa fala do ministro, tem 33 milhões de pessoas em situação de fome, em situação complicada no nosso país, ou não? Primeiramente, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar a técnica, né? A companheira do Ricardo Frota e tudo. E dizer que a conta dele foi bem feita, que se eu uso 1/4 do programa e são 4 convidados, está sendo democraticamente distribuído o tempo. Então, não é isso? A conta não está certa? Não, porque os outros estão com 16, 17, o senhor está quase 10 minutos além dos seus colegas. Porque a gente tem comerciais, a gente tem mensagens, a gente tem merchan ao vivo. O senhor já tentou a questão do Código do Idoso? Não, isso que é das prioridades? Isso não cabe aqui dentro. Então tá, desculpa. Então, quero abraçar os nossos telespectadores e dizer para vocês o seguinte, quando o Paulo Guedes faz essa conta e diz que saiu de 5 para 4, nós temos hoje o quê? 300 milhões de habitantes no Brasil? 260 e alguma coisa, né? Quase 300, né? Então, é duro você ver num país... Dá um Google aí, Frota. Você vê um país tão grande igual esse, né, com uma redistribuição de renda tão desigual, é duro você saber que, pelas contas do Paulo Guedes, ele admite que nós temos 12 milhões de pessoas passando fome, mesmo todos os auxílios. E alguma coisa está errada nisso aí, porque um país igual ao nosso, né, que se diz um país rico, um país onde se plantando tudo dá, as pessoas estão abaixo da linha da pobreza, mesmo com a redistribuição de renda que está fazendo, que eleva o PIB, o que melhora a vida do cidadão, dá para entender que tem alguma coisa errada. Porque um país igual esse, não sei se você, telespectador, se vocês aqui concordam comigo, não era para ter fome, independente de qualquer coisa. Muito bem. Alisson Carreiro, boa noite, seu comentário. E atualizando aqui, Buiú, 216, né? 215, segundo o IBGE, viu? 215 milhões de pessoas no nosso país. Então, Alisson, não era para ter nenhuma pessoa passando fome. Mas isso é utopia, né? Vamos lá, Alisson, por favor, seu comentário. Primeiramente, quero agradecer, né, aos colegas, todos os colegas que estão aqui hoje na bancada, a você, Cícero, obrigado pelas palavras. E dizer que, quando se fala em fome no Brasil,
a gente precisa fazer uma análise. Eu entendo o que o Paulo Guedes disse. A gente precisa melhorar o controle do Auxílio Brasil. Hoje nós temos aí 20 e poucos milhões de pessoas recebendo Auxílio Brasil, que estão trabalhando, que têm emprego e estão recebendo Auxílio Brasil. E mesmo assim, no final do mês, a conta não está fechando. O cara tem que fazer milagre, tem que ser mágico para poder sobreviver hoje no Brasil. Então, assim, precisamos ter um controle melhor nessa questão do Auxílio Brasil para as pessoas que estão mesmo realmente em situação de fome receberem esse benefício, porque eu já vi pessoas empregadas com salário, trabalhando às vezes até como profissional, vendendo espetinho, tendo renda, e toda a família recebendo Auxílio Brasil. Então, assim, não há controle de forma efetiva no Brasil. As prefeituras não conseguem organizar isso de uma forma que seja coeso, seja inteligente. Nós precisamos achar alternativas para resolver isso. E assim, quando se fala em fome, tem 33 milhões de pessoas passando fome, é que assim, mudou muito a qualidade da comida de quem hoje recebe um salário mínimo. Eu conheço pessoas que compram caixa de miojo para poder passar a noite comendo miojo. Então, deixa assim, eu falar uma coisa para você, só para você dar uma... Hoje eu fiquei constrangido, eu entrei no lugar e fiquei constrangido, porque tem um lugar que vende pele e osso, a R$ 2,88 quilo. E eu vi um senhor, né, comprando 2 pacotes daqueles, prestei a R$ 4,00 e pouco, e levando. É triste, deprimente. Eu me senti mal. Aquilo que a gente dava... Depois eu te digo o local, para você ir lá confirmar. Sim. Eu não vou fazer, porque, né, eu achei assim tão desumano aquilo, e eu passei mal, sabe? Isso é o retrato da fome. Então, assim, a fome, ela, quando fala em fome, 33 milhões, não significa que tem 33 milhões de pessoas andando na rua pedindo esmola, não. Ela está comendo, fazendo 2 refeições durante o seu período, né, todo de trabalho, trocando a alimentação para uma alimentação saudável por alimentações de baixa qualidade para poder tentar sobreviver. E isso a gente vai ver no futuro. Vai ver o quê? Doenças, problemas de saúde, hospitais com pessoas com problemas gastrointestinais e por aí vai. Né? Sem falar também a desnutrição das pessoas. Então, assim, a gente precisa sim resolver esse problema. Agora, como a gente tem 513 deputados, nós temos 89 senadores e temos um presidente da República, sem contar os deputados estaduais dos seus estados, os prefeitos e vereadores. Então, assim, o que nós precisamos é cortar na carne, ninguém fala disso. Acabar com o benefício de político. Político tem muito benefício. E não se fala nisso. A gente não fala em... Hoje nunca se teve tanto dinheiro em campanhas eleitorais como está acontecendo agora. As pessoas estão topando na rua. Tem pessoas, Cícero, contratadas em 3 grupos políticos. Hoje tem formiguinha contratada para um governador, para outro governador, para outro governador. Isso é um absurdo. Isso é enganar os candidatos e os candidatos derramar dinheiro de forma desordenada. Então a gente precisa mudar a cara do Brasil, renovando o parlamento, renovando o Senado Federal e também renovando a presidência da República. Mas vem cá, você vê algum problema nisso? Porque é desordenado, a distribuição já é desordenada também. Não tem controle. Aí você acha que haveria controle nessa... Eu entendi o que você está colocando. Né? Você está falando do oportunismo, né? A lei de Gerson. Também. A lei de Gerson, ela impera, né? Parece que é uma coisa assim que todo mundo quer levar vantagem. Eu conheço famílias que trabalham, um trabalha para um candidato, outro trabalha para outro trabalha para outro candidato ao governo. Famílias. Então, assim, eles virou um momento da pessoa ganhar um dinheiro. Então, assim, o negócio tem que acabar com esse negócio de fundo partidário, fundão eleitoral. Essas coisas nós temos que ter mais controle disso, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter um cadastro onde a pessoa que for registrada numa campanha eleitoral, ela fica blindada e não pode fazer outro contrato com outro candidato. Para que se possa fazer uma redistribuição de renda mais igualitária, né? Porque esse fundo partidário, eu sou totalmente a favor dele. Porque o que ocorre é o seguinte... Mas está bagunçado. Não, tudo bem, tem que aprimorar. Mas eu vejo o seguinte, a quantidade de pessoas nesse serviço temporário, e eles estão recebendo um salário mínimo cada um. E isso é bom, porque injeta dinheiro na economia. Sim, e volta todinho para o governo, através de impostos.
Porque quem está ali está trabalhando para comer. Por outro lado, Alisson, é muito inteligente isso que você falou, me preocupa em ver a enormidade de pessoas trabalhando na política, é uma prova que o desemprego também está muito grande. Sim, com certeza. Isso Bom, aí é inegável. Vamos lá. Ex-senador Amir Lando, boa noite, prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. E aí, o seu comentário, o senhor que já foi um congressista, já esteve lá, hoje o país, no seu entendimento, na sua visão, está vivendo essa situação de mais de 30 milhões de pessoas sem ter o que comer? Boa noite, Cícero, boa noite toda a bancada, boa noite os telespectadores. É evidente, quer dizer, o que me surpreende que o Guedes, que não entende do que é fome, ele sabe o quanto pouco de apetite, né? Ele tem apetite diversificada, elitizada, etc., mas não entende do que é fome. Agora, nesse momento, depois de, inclusive, promover aqui esse auxílio emergencial, né? Esse auxílio de proteção à vida das pessoas, agora ele vem dizer que os famintos, porque passar fome não é dizer que com R$600 para sobreviver você não vai passar fome. Que tipo de alimentação que você tem de baixa qualidade, como foi destacado já aqui. Você tem, então, uma alimentação insuficiente, isso é fome. Você não faz 3 refeições por dia, passa fome. Então, quer dizer, a fome, essas pessoas que não entendem o que é isso, eu não passei fome, mas entendo pela minha sensibilidade que isso é uma dor brutal que fere a alma, fere o espírito, fere a autoestima, e essas pessoas, nós vamos ver daqui a uns anos o que será o resultado da expectância de vida dessas pessoas. Essas pessoas já não vão viver a média de hoje. A pandemia já determinou a redução da média de expectativa de vida no Brasil. E, então, quer dizer, são coisas assim que vêm nesse momento para tentar dar uma explicação, de justificar o injustificável, vem agora nesse momento dizer que não é isso. O que a gente tem são informações. Essas informações já estavam sedimentadas. Eu acho que não foi ninguém que inventou. Foi os processos estatísticos, a ciência estatística que ofereceu esse número. Se esse número é igual, se é maior, se é menor, não importa. Se tivesse, como já foi dito pelo Buiu, um faminto nessa terra de Canaã, nessa terra fantástica de terras férteis, de gente que trabalha, que alimenta o mundo e não alimenta a sua gente. Essa é uma vergonha nacional. E não adianta aqui dizer que é 30, ou se não é 30, é 12, não importa. É uma vergonha para o país. É uma vergonha e uma falta de solidariedade. Eu pensei que o mundo, depois da pandemia, tivesse mudado, que houvesse solidariedade, que houvesse, assim, olhar o irmão, o outro, como uma pessoa igual, que tem os mesmos sonhos, as mesmas esperanças, que tem esse desejo de melhoria. Nós vivemos em sociedade para realizar a vida digna e não é para meramente sobreviver, não é para passar fome, não é para sofrer, minha gente. Nós temos que organizar uma sociedade justa para todos, porque senão o Brasil não será uma nação desenvolvida, nem uma nação do primeiro mundo. Quando não se tem um padrão de vida mais igualitário, nós não teremos, para mim, uma nação livre, independente, uma nação que olhe o futuro e pode dizer: aqui eu nasci, aqui eu vivo, e vivo com satisfação, com alegria, com bem-estar, para mim, para minha família, para todos os meus vizinhos, para dizer para toda a população. É isso que a gente quer. Essa conversa do Paulo Guedes, que não entende de fome, como eu disse, é lamentável que venha agora, depois de tanto tempo, depois de sedimentado esse número, venha dizer que não é esse, é o número, é outro. Paulo Guedes, olha o Brasil. Você parece que não é brasileiro e que nem é ministro desse país, que é ministro talvez do Chile ou de outro país, como já foi no passado, mas não tem esse olhar nacional, esse olhar de respeito à nossa população. Muito bem. Desculpe pela tosse, porque eu também estou resfriado. É importante dizer, meu querido Amir Lando, que
esses 600 reais, eles não são destinados exclusivamente para comida. Tem gente que tira 100 reais e faz esse milagre da alimentação, com pele, com pé, com orelha, com pé de galinha, o que o Buiú estava falando aqui, osso e pele, né? E os outros 500, as pessoas fazem uma ginástica para poder honrar seus compromissos, enfim, para honrar as coisas que precisam ter dentro de casa. É o gás, a energia, enfim. Frota, por favor. Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada, que hoje é composta pelo ex-senador Mirlando, Arnaldo Buiú, Alisson Sandubas, e você que está em casa aí, estendo meu boa noite e agradeço mais uma vez pela audiência. Cícero, palavras é tão bonita, né? Falar é muito fácil. A gente vê aqui que todo mundo tem uma bagagem muito boa para criticar o governo, mas assim, o nome já diz, né? Auxílio Brasil, ele é um auxílio. Ele não é um valor que é dado para a família para suprir todas as necessidades. Mas para muita gente Ricardo. Para muita gente, sim, é o único dinheiro que chega na casa de... Mas se a gente comparar esse auxílio de 600 reais para o que era dado pelo PT, que era de 80 reais, a gente vê uma disparidade absurda. Então parece que o governo está fazendo muito pouco, mas para afirmar categoricamente que está fazendo pouco, a gente precisa olhar também para o passado e confrontar números. Eu sempre falo, é muito fácil falar aqui que não sei quantos milhões de pessoas estão passando fome, estão abaixo da linha de pobreza. É fácil, mas isso não é só no Brasil, isso é no planeta inteiro, até naqueles países de primeiro mundo, até nos Estados Unidos, até na Alemanha, até na Inglaterra, até no Japão. Existe um percentual da população que passa fome, sim. E se a gente confrontar os números, em 2002, no ano que o Lula foi eleito, disputou a campanha, a gente tinha aí 47 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza. Depois que ele assumiu, e no final do mandato da Dilma, esse número ele subiu para mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Sabe qual é o número que hoje a gente encontra no governo Bolsonaro? Menos de 30 mil. Pouco mais de 29 milhões, aliás. Pouco mais de 29 milhões. Então reduziu bastante, né? Ricardo, reduziu bastante. Então, quando você passa a confrontar números, você vai ver que estão querendo colocar uma conta para um governo, esquecem do passado. A gente não pode esquecer o passado, não, porque quem está disputando hoje é uma pessoa que tem um passado podre, um passado de corrupção, um passado de desvio de dinheiro, de compra, de uma série de benefícios. Né? Então, se a gente parar para pensar e confrontar números, vocês vão entender que o que Paulo Guedes está falando não é uma besteira, não. É uma realidade e eu tenho certeza que o governo Bolsonaro vai fazer muito mais caso ele seja reeleito. Ricardo, uma pergunta para você. Quer dizer, então, que se... Só um instantinho, senador. Quer dizer, então, que se o Bolsonaro desse 80 reais de ajuda, você ia ter um discurso pronto, porque eram os mesmos 80 do PT lá de trás. Eu acho que esse é o grande erro, e não é um erro só seu, entendeu? De comparar, porque era 80 reais, mas isso é lógico, é um erro de 30... óbvio, óbvio que hoje não pode ser 80. É um erro de 35% dos eleitores do Brasil. Vamos falar em percentual, vamos falar que é 3 vezes mais o que era pago pelo passado. Isso acompanhando a inflação. Pronto. Não, provavelmente. Já é mais. Ricardo, provavelmente. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que ganhavam 80 reais no Bolsa Família não tinha dinheiro para comprar picanha e comprar cerveja todo final de semana, como o Lula está falando hoje. Ricardo, provavelmente seja muito mais, acho que você está com a razão, provavelmente seja muito mais do que foi dado na gestão do PT lá em 2002. A questão não é essa, Ricardo, a questão é que isso não sustenta, isso não resolve a situação das famílias hoje. É isso que eu quero dizer. Não é a questão do valor, eu até concordo com você, eu acho que o valor ele está além. Se fosse fazer um comparativo, eu acho que o governo Bolsonaro, o valor é maior. A questão é o quanto isso resolve o problema das pessoas que precisam. O quanto isso é compatível com as necessidades da população. Isso é só uma questão momentânea. Para mim, isso não deveria ser perpetuado aí durante décadas. Eu acho que o modelo econômico do país é incentivar
incentivar as pessoas, incentivar o negócio, o pequeno negócio, como vem fazendo o governo federal, e quando não tem desburocratizando a abertura de empresas. Eu acho que é o emprego. É que você tem que incentivar, você tem que dar condição, o Estado tem que dar condição para as pessoas não precisarem desse tipo de benefício. E aonde é que esse pessoal está tendo isso? Enquanto não tem isso, Ricardo, enquanto não existe Na verdade, isso, todos os países o governo vai mundo ter que tem ser, benefício. é o governo que vai ter que socorrer. O senador pediu 30 segundos, o senador tem que obedecer os 30 segundos, porque 9h30 eu tenho intervalo. Eu só queria dizer o seguinte, essa estatística aqui ressaltada de que no governo do PT aumentou a pobreza, o que nós chegamos a um momento de pleno emprego, e isso que é verdade, é evidente que depois com a Dilma houve um crescimento de novo do desemprego, mas nunca chegaram a esse número de 50 milhões. Nós temos que ser verdadeiros, quer dizer, a gente não pode assacar aqui dados que não correspondem à realidade. Eu devo dizer que começou no programa Fernando Henrique, fui relator geral do orçamento, e quando nós, pela primeira vez, equacionamos o salário mínimo e um programa social que exatamente foi uma grande iniciativa, Justiça e Fato, do ACM, do Antônio Carlos Magalhães. Então, quer dizer, nós temos assim uma história que é um pouco mais complexa, né? Não é assim uns dados mais fictícios que podem mudar a realidade. O que é verdade é o seguinte, se lá existiam famintos, aqui existe muito mais. É só essa a questão. O que nós estamos... Não é comparar lá atrás, é dizer o seguinte, hoje existe 33 milhões. O seu Guedes disse que não. Por que diz que não? Porque ele quer, nesse momento, parar certas situações políticas, né? Que nesse momento é importante dizer, foi reduzida a pobreza, a fome não existe, tudo isso é fake news. Então, meus amigos, vamos buscar a verdade, vamos tentar mudar essa realidade atroz que a mente esmaga, que fere a dignidade nacional. Muito bem. O Alisson pediu 30 segundos. Vamos lá. Então, o que eu estava falando anteriormente é o seguinte, Cícero. O Auxílio Brasil, com o passar dos presidentes que veio vindo, Lula, Dilma e agora o Bolsonaro, ele perdeu o seu intuito, que o intuito dele era manter os alunos na escola, crianças na escola, para poder diminuir a evasão da escola. Foi quando foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, que antigamente chamava-se Bolsa Escola. Então, assim, foi perdendo a essência do programa e hoje é um programa para poder acabar com a miséria total. Entendeu? Hoje não importa se está na escola, se não está na escola, tem que receber, a pessoa precisa, está passando dificuldade, e aí assim funciona. Então, assim, ou a gente resgata isso, porque o único jeito de mudar a história de um país é através da educação. É através da educação básica. Lá embaixo, lá no início, onde a pessoa aprende a comer, aprende sobre saúde pública, aprende esses princípios básicos. Não adianta você investir no ensino superior se você não der uma base para as pessoas. E, infelizmente, está tudo aos avessos nesse país nosso. Vamos lá, Arnaldo, 30 segundos e se passar eu vou ser obrigado a cortar lá. Não vou passar não, até porque eu conheço bem o Dr. Ricardo Frota, ele não é tão insensível quanto ele demonstrou aqui agora. Esse programa que a gente ele vem acompanhado de 4 milhões e pouco de casas, pessoas que não tinham onde morar e hoje moram, e que antes moravam em barraco ou tinham que pagar aluguel. Então, se hoje ainda está se falando em fome, você imagine se essas outras coisas não fossem implementadas, né? A moradia que a pessoa tem, que foi no governo Lula e no governo Dilma, e esse auxílio que nós pagamos os nossos impostos, nós estamos levando até a população, porque não é Bolsonaro que está dando esse dinheiro. Aí, ó, só quem está dando dinheiro é esse povo. Complementando o que você está falando. Tá ali, ó. Ocipele. Ocipele, R$ 4,18, R$ 2,98 quilo. E essa fotografia eu tirei de um grande mercado que está vendendo isso. E eu tirei agora, vocês podem olhar a data ali. Então não é mentira, isso é desumanidade. Eu me sinto mal, eu sinto triste. E eu não quero levar estatística. O Cícero, o Zezinho, todo mundo sabe que eu hoje tenho alimentado 3 famílias. Tá? E hoje, num grande mercado da cidade atacadista, eu me compadeci com uma senhora que eu estava levando as compras que eu fiz para a feijoada e ela veio me pedir alimento. Eu entrei com ela lá dentro e comprei uma cesta básica para ela. Não resolve nada.
é temporária, é de momento. Sabem por quê? Porque esse auxílio não está chegando a todo mundo. Aliás, eu já estou começando a pensar que isso foi um tremendo engodo, porque ele não subiu nas pesquisas, ele continua estático no lugar onde está, e as pessoas a quem eu atendo recebem ainda R$ 84 como auxílio por mês.